Provavelmente, se você o visse e não o conhecesse, pensaria assim: pobre desse homem, magro. E quando eu falo magro, é magro mesmo, a ponto de pesar 39 quilos. Um tom de voz muito baixo, velho, ou seja, uma aparência depressiva. Mas mesmo com essas características negativas, ele foi capaz de influenciar e ajudar muito o seu povo. Fala pessoal, tudo belezinha? Seja bem-vindo ao canal Fazer Acontecer, meu nome é Maicon Brum e o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre mais um personagem importante da história. E se você gosta de saber sobre essas pessoas importantes que influenciaram de alguma maneira a história, se inscreve aí no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos estar falando então sobre Mahatma Gandhi. Pra gente começar, na verdade o seu nome não era Mahatma, seu nome era Mohandas Gandhi. Mais tarde ele ficou conhecido como Mahatma, que significa grande alma. Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar. Filho de Karan Chand Gandhi, que era ministro-chefe de Porbandar, e sua mãe, Putliba Gandhi, que era a quarta esposa de seu pai. Como era costume na sua cultura, ele casou com 13 anos de idade, sua esposa Kasturba Gandhi com 14 anos, no ano de 1883. As famílias faziam uma espécie de acordo e então os filhos acabavam casando, e geralmente muito jovens. Aos 19 anos, Gandhi foi para a Inglaterra para estudar direito. Só que para isso ele precisou da autorização da sua mãe, teve que prometer que não usaria nenhum tipo de bebida alcoólica, não se envolveria com mulheres e nem comeria carne. Mesmo assim, isso foi um desafio muito grande, porque ele desafiou os regulamentos da sua casta. Você sabe como funciona as castas na Índia? A casta é um grau social transmitido como uma herança. Assim, a situação social que a pessoa vive, ela é passada de geração para geração. Isso basicamente interfere aonde ela pode ir, o que ela pode comer, com quem ela pode casar. Ou seja, é uma divisão social que existe dentro da sociedade hindu. Para você entender, é mais ou menos assim. Dentro da cultura hindu, acredita-se que um deus chamado Purusha, certa vez ele foi sacrificado. E do seu corpo, então, surgiu as castas. Da cabeça de Purusha saíram então os Brahmanes, que na sociedade são os filósofos, os professores, os sacerdotes. Dos braços de Purusha saíram então os Kshatriyas, que são os soldados, os administradores públicos. Das pernas então saíram os Vaishyas, que são os comerciantes, e essa é a casta que pertencia a Mahatma Gandhi. E dos pés saíram então os Sudras, que eram os servos, os operários, os escravos. E na cultura hindu, acredita-se que da poeira, do pó que pisava Purusha, saíram então os Dalits, que não são considerados uma casta. Os Dalits são os mais discriminados da sociedade, ou seja, eles são considerados os intocáveis. Dentro do sistema de casta da Índia, existem basicamente essas 4 divisões de castas. Dentro dessas 4 divisões existem muitas outras subdivisões. Acredita-se que existem mais de 3.000 castas, embora isso tenha sido proibido a partir que a Índia se tornou independente. O governo indiano alega que não mais existe esse sistema de casta. Mas quem conhece a Índia sabe que mesmo assim ainda existe. Gandhi então volta para a Índia no ano de 1891, já com 22 anos de idade. Nessa época, infelizmente, a sua mãe já havia falecido. Gandhi era muito tímido e no começo era muito difícil ele exercer a sua profissão. Mesmo assim, surgiu uma oportunidade de trabalho para ele. Só que essa oportunidade de trabalho era na África do Sul, no qual ele precisaria ficar um ano representando uma firma hindu em um processo judicial. A ida de Gandhi para a África do Sul, um lugar onde havia muita discriminação social, despertou nele uma grande consciência social. Como advogado, Gandhi acreditava que o seu papel e dever era ajudar o tribunal a descobrir a verdade, não tentar incriminar o inocente. Então, foi na África do Sul que Gandhi começou a lutar pelos direitos dos hindus, um povo muito discriminado naquela região. Ali ele começou então a atuar como pacifista. Para ter uma ideia, certa vez Gandhi estava viajando de trem na primeira classe. Então, por ele teoricamente não ser digno de estar ali, foi pedido que ele fosse para a terceira classe. Como ele disse que não iria,
ele acabou sendo jogado para fora, mesmo ele sendo um advogado formado na Inglaterra. Essa e outras situações fizeram com que Gandhi tomasse gosto por defender o direito dos mais oprimidos. Gandhi ficou trabalhando e lutando pelos direitos dos hindus na África 22 anos. No dia 19 de 1 de 1915, Mahatma Gandhi, já com 45 anos de idade, volta então para a Índia, sendo que no seu desembarque ele foi recebido como um herói, porque os seus conterrâneos já sabiam da sua luta pelos direitos dos indianos na África do Sul. Sendo assim, Mahatma Gandhi estava ficando cada vez mais conhecido. Em 1922, já com 55 anos de idade, Mahatma Gandhi enfrenta pela primeira vez o governo britânico, ao organizar uma greve geral. Sua estratégia era a não colaboração com o governo britânico. Tá, mas o que a Inglaterra tem a ver com a Índia nesse momento? Para nós entendermos, é mais ou menos assim, ó. A Índia, nessa época, era uma colônia da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra que mandava na Índia. Então o povo indiano ele era muito oprimido pelos britânicos. E mesmo o povo da Índia tendo condições de produzir várias coisas para sua manutenção, eles eram de alguma forma obrigados a comprar da Inglaterra. E Gandhi tentava então usar isso para afetar o povo britânico, ou seja, fazia com que o povo indiano de alguma maneira produzisse algumas coisas. Sendo assim, eles não precisariam comprar da Inglaterra. Em março de 1922, Gandhi então ele foi acusado de rebelião e então foi condenado a 6 anos de prisão. Em 1924, ou seja, 2 anos depois, ele foi solto, porque estava sofrendo de apendicite aguda e precisava de uma cirurgia urgentemente. Aos 60 anos de idade, no ano de 1929, Gandhi então retorna à sua luta, a luta pela libertação da Índia. Nesse ano, Gandhi percorreu toda a Índia. Ele fez a conhecida Marcha do Sal. A Marcha do Sal começou com 78 pessoas. E essa marcha durou 24 dias. E milhares de pessoas se juntaram a Mahatma Gandhi. Foram até o mar, juntaram um pouco de água salgada, colocaram em uma panela. Ou seja, era uma demonstração que a Índia poderia sim produzir o seu próprio sal e não precisaria então comprar da Inglaterra. E fez isso de outras maneiras também, como por exemplo nos tecidos. Ele insistia que os indianos produzissem os seus próprios tecidos em casa. Assim também não precisariam comprar da Inglaterra. Na Marcha do Sal, muitas pessoas foram presas, inclusive Mahatma Gandhi e os outros líderes do movimento. As prisões elas já estavam cheias de pessoas e incrivelmente não havia violência. E os outros líderes do movimento alegavam que a Europa tinha perdido credibilidade na Índia. Cadeias estavam cheias, com mais de 100 mil pessoas. Ou seja, quase todos os líderes do movimento também estavam presos, inclusive Mahatma Gandhi. Gandhi foi solto então em 1933. Isso porque as pessoas temiam a sua morte. Porque ele insistia em fazer longos jejuns. No dia 8 de agosto de 1942, o Congresso Indiano, no qual Mahatma Gandhi fazia parte, aprovou a resolução Saiam da Índia, dirigido então ao governo britânico. No dia seguinte, então, ele mais uma vez foi preso, junto então com os outros líderes do Congresso. E a situação então ela saiu totalmente do controle e a violência então tomou conta das ruas. Lembrando que Gandhi era um líder que pregava sempre a paz, pregava protestos não violentos. Sua esposa, Kasturba, ficou presa com ele. De janeiro de 1944, ela com 75 anos, então faleceu. Ela morreu por complicações cardíacas e por bronquite. Isso foi uma grande perda para Gandhi. Estava perdendo ali então uma grande companheira. No dia 6 de 5 de 1944, Gandhi mais uma vez foi solto, graças a pressões públicas. E também por advertência dos médicos. Gandhi estava sofrendo com várias doenças já. No ano de 1947 era muito grande a hostilidade entre hindus e muçulmanos. Uma guerra civil então se estabelecia, porque a violência vinha de ambas as partes. Só que Gandhi continuava pregando paz nas suas incansáveis peregrinações. Para ele, a Índia deveria ser unificada e não dividida entre hindus e muçulmanos. Então, no dia 15 de agosto de 1947, foi então proclamada a independência da Índia. A partir daí, então, estabeleceu-se uma divisão, Índia e Paquistão, ou seja, Índia para os hindus e Paquistão para os muçulmanos. Nesse dia, Gandhi estava em Calcutá, pois continuava viajando e pregando a paz.
Embora, a princípio, hindus e muçulmanos tenham comemorado a independência da Índia juntos, a paz infelizmente não durou muito tempo. Iniciou-se então a maior migração cruzada de todos os tempos. Aproximadamente 12 milhões de pessoas fugiram. Muçulmanos fugiam da Índia para o Paquistão e hindus fugiam do Paquistão para a Índia. Só que daí você pode imaginar o que acontecia, né? Em um ano, cerca de 500 mil pessoas morreram. E Gandhi cada vez mais se assustava com a violência que havia entre hindus e muçulmanos. A sua intenção era que esses dois povos vivessem em completa harmonia. Em cada surto de violência, Gandhi então organizava um longo jejum, e ele só parava quando o surto de violência diminuía. Os hindus temiam a morte de Gandhi e os muçulmanos temiam a represária caso Gandhi morresse. Ou seja, os dois povos por algum motivo respeitavam a Gandhi. Então sempre que ele fazia os seus longos jejuns, a violência de alguma maneira diminuía. Lembrando que para Gandhi a Índia deveria ser unificada. No dia 30 de 1 de 1948, após Gandhi terminar um jejum de 5 dias, ele foi infelizmente assassinado com 3 tiros. Foi assassinado no jardim da sua casa, onde ele estava organizando um círculo de oração. O assassino alegou que matou Gandhi porque ele era contra a tolerância religiosa. Então, aos 79 anos, morria o grande líder Mahatma Gandhi. Infelizmente, um dos maiores objetivos de Mahatma Gandhi, que era ver hindus e muçulmanos vivendo em paz, não foi alcançado. E até hoje, infelizmente, esses dois povos, eles vivem em confronto. Mas mesmo assim, Mahatma Gandhi foi um homem que marcou muito a sua época. Com certeza, ele influencia muitas pessoas ainda hoje. Muitos grandes líderes da história usaram a filosofia de Gandhi, que era sempre pregar a paz. Se um dia te perguntarem quem foi Mahatma Gandhi, diga: foi o maior líder do movimento de independência da Índia e também o arquiteto de uma desobediência civil sem violência. Lembre-se do que Gandhi dizia: olho por olho e viveremos num mundo cego. Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one. But we will not give our fingerprint. I want to welcome you all. Every one of you. Gostou do vídeo? Então deixa seu like aí, o seu comentário, se inscreve no canal que é muito importante para mim. Fica ligado que logo logo tem mais vídeos para vocês.